Vamos agora ao encontro do deputado Chega, Rui Afonso. Bom dia, Sr. Deputado. Bem-vindo também ao Fórum TSF. Que avaliação, assim mais global, faz o Chega? É preciso dar mais justiça ao nosso sistema fiscal? Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes do Fórum TSF. Bom, nós, efetivamente, temos que perceber que grande parte da situação atual em que o país vive é uma situação estrutural e que tem a ver exatamente com a imensa carga fiscal que existe, quer sobre as famílias, quer sobre as empresas portuguesas. E sobre isso não há dúvidas absolutamente nenhumas. E depois também não podemos comparar a carga fiscal em Portugal com a média da União Europeia, porque senão temos que comparar não só a carga fiscal, como também os rendimentos das pessoas sobre a qual recai a carga fiscal. Portanto, é preciso nós termos a noção que o salário médio em Portugal são 1.300 euros. Portanto, a conclusão do estudo, que foi falado há pouco, em que o sistema fiscal português penaliza trabalhadores e grupos com menores rendimentos, não é difícil de aceitar, efetivamente, porque percebemos que são exatamente esses trabalhadores e esses grupos que compõem grande parte, digamos, da rede contributiva, portanto, da rede contributiva portuguesa. E, portanto, não há novidade relativamente a essa matéria. Agora, é preciso nós percebermos porque é que a carga fiscal aumenta, porque nós, ano após ano, temos um aumento de impostos. Isso tem a ver, essencialmente, também com o aumento da despesa pública. Ou seja, se em 2024 nós teremos um aumento da despesa pública na ordem e dos gastos públicos na ordem dos 9,6%, estamos a falar sensivelmente de 12 mil milhões de euros, 12.300 milhões de euros, obviamente que o Estado tem que aumentar a sua receita fiscal para poder fechar a conta e, no fundo, compensar esta despesa pública. E, portanto, a receita fiscal vai aumentar 5%. E nós vamos continuar assim porque, estruturalmente, digamos, o Estado está montado assim. O Estado é uma autêntica máquina sugadora de dinheiros públicos. Não há dúvida. Quer dizer, estamos a falar de 742 mil trabalhadores, portanto, do Estado. Estamos a falar de um Estado que, em termos de subsídios e benefícios sociais, é extremamente, portanto, é grande, é enorme, portanto, esse contributo estatal, portanto, e isso faz, obviamente, que quem trabalha tenha que ser mais penalizado, digamos, em termos de impostos. Agora, obviamente, nós precisamos fazer uma reprogramação fiscal. E o que nos propõe o Chega nessa área, Sr. Deputado? Repara, a fiscalidade pode ser usada como um instrumento quer para aumento do rendimento das famílias, quer para aumento da competitividade e produtividade das empresas. Ou seja, se estruturalmente nós não conseguimos, no caso das empresas, por exemplo, gerar mais produtividade, ou seja, não conseguimos que as empresas tecnologicamente avancem, ou seja, se não conseguimos ter capital humano, nem capital técnico para fazer as empresas crescer, a única forma que nós temos é reduzindo-lhes a carga fiscal. Porquê? Porque lhes liberta mais dinheiro para elas poderem fazer os seus investimentos. No caso das famílias é precisamente a mesma coisa. Repare, se nós temos um Estado que, no fundo, abarca 742 mil trabalhadores e que está sempre a aumentar o número de trabalhadores do Estado, se nós temos um Estado que realmente, digamos, os trabalhadores das empresas privadas não são assim tantos, se nós não somos um país que vive da exportação, se nós somos um país que cresce sobretudo à custa do consumo interno, obviamente que a única forma que nós temos de aumentar o rendimento das pessoas é reduzindo a carga fiscal sobre os seus rendimentos. Portanto, ou seja, a fiscalidade pode funcionar como um instrumento realmente de aumentar a produtividade e a competitividade no caso das empresas e de aumentar o rendimento no caso das famílias. Agora, é preciso ter a coragem política para o fazer. Isto porquê? Porque nós estamos a falar de um sistema fiscal que foi adaptado a uma ideologia socialista e social-democrata e que sempre viveu assim. Ou seja, no fundo, sempre viveu compensando a situação, a chamada redistribuição de riqueza, não é? Ou seja, e nesse sentido, Sr. Deputado, de uma forma essencial, de uma forma que apenas as linhas fortes, o que propõe o Chega para mudar esse estado das coisas? Olha, desde já nós temos que reformular ou seja, ao nível dos impostos diretos tem que baixar, ou seja, tem que baixar o IRS, mas de uma forma efetiva. Quer dizer, esta reformulação que foi feita pelo Governo nas tabelas de IRS, isto é caricato, não é? Estamos a falar de 30 euros por mês, na maior parte dos casos, tanto que isto dá 1 euro por dia, quer dizer, que não resolve o problema das famílias, quer dizer, em situações em que temos créditos de habitação que a prestação cresceu para o dobro.
Portanto, as pessoas estão a pagar o dobro do que pagavam anteriormente. Estamos a falar, e de situações do cabaz alimentar, que aumentou 20 e tal por cento, da energia que aumenta também 20 e tal por cento. Portanto, ou seja, basicamente, aquilo que nós temos de fazer é uma redução efetiva e também reduzir a progressividade das taxas de IRS. Temos de tornar o sistema fiscal muito menos complexo. Ou seja, temos que simplificar todo o sistema fiscal. Isto também no caso das empresas. Temos que reduzir o IRC das empresas. Eu, no meu caso, e é uma opinião própria, eu acho que não faz sentido, por exemplo, a questão das derramas, quer a derrama estadual, quer a derrama municipal, que existem neste momento e que incidem, ou seja, que no fundo contribuem para a taxa estatutária de IRC, também deviam terminar. Quer dizer, a derrama estadual foi um tributo excepcional, foi criado em 2010, ok, para fazer face à situação, na altura, à frágil situação económica e financeira que o país estava a atravessar. Isto foi criado na altura do Sócrates. Isto foi criado com um caráter temporário, mas a verdade é que já dura há 13 anos. Parece que as medidas são tomadas aqui de forma temporária e depois acabam por se diluir no tempo. E acabam por se tornar permanentes, não é? E, portanto, é isto que nós temos que acabar com todas as taxas e taxinhas que existem, e muitas delas criadas com caráter temporário, mas depois o Estado, por uma questão do conformismo enfim, de não haver grande confronto depois na sua eliminação, acaba por os manter ao longo dos anos. E obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso, por nos explicar aqui as ideias do Partido Chega